intenção era restaurar uma peça valiosa que guarda muito da história do país. Mas por pouco, uma igreja carioca não ficou sem um instrumento musical mais importante do acervo. O desfecho desse caso, que deu polícia e foi parar na justiça, você vê agora na reportagem de Bernardo Menezes. Poucos monumentos no país talvez concentrem tanto valor histórico como esta igreja, localizada em frente ao Paço Imperial, no centro do Rio de Janeiro. A antiga Sé foi construída em 1761 pela Ordem dos Carmelitas. Décadas mais tarde, o templo, em estilo rococó, se transformou na capela oficial da família real portuguesa, que fugiu das forças de Napoleão e veio para o Brasil em 1808. Essa igreja resume a história do Brasil e é importante conhecê-la porque aqui foram coroados os 2 imperadores do Brasil. O Dom João foi aclamado rei de Portugal nesta igreja. Princesa Isabel casou aqui. Resíduos mortais de Cabral da última exumação oficial aqui estão. E nós temos na cripta o túmulo do cardeal Arco Verde, que foi o primeiro cardeal das Américas e foi cardeal do Rio de Janeiro durante 35 anos até a sua morte. Vale destacar mesmo, essa é a única igreja das Américas que foi palco de uma aclamação de um rei europeu e da coroação de 2 imperadores. A célebre aquarela do pintor francês Jean-Baptiste Debré registrou um desses importantes episódios da antiga Sé. Aqui, Dom Pedro I se tornou o soberano do Brasil. Por 168 anos, a Igreja de Nossa Senhora do Carmo foi o principal templo católico da capital fluminense. Nela ecoou a música sacra do padre José Maurício Nunes Garcia. Filho de escrava e de origem simples, ele virou um dos maiores compositores do Novo Mundo. E Dom João, que era um homem muito preparado musicalmente, como aliás toda a família real portuguesa, ficou impressionado com a qualidade dele. E ao transferir a sé da igreja de São Benedito e Nossa Senhora do Rosário para esta igreja, Nossa Senhora do Carmo, ele chamou o padre José Maurício para ser o seu mestre de capela. O que para o padre José Maurício foi um espanto muito grande, porque ele era um homem muito humilde, muito modesto, e ele teria que conviver na corte, ao lado das maiores autoridades do reino. Casamentos reais, coroação de imperadores, a antiga Sé do Rio de Janeiro já foi palco de muitos episódios importantes. Mas nos últimos anos, infelizmente, esse templo-monumento também ficou marcado pelo desrespeito ao patrimônio histórico. É que o órgão, onde eram tocadas belas composições da música sacra brasileira, começou a ser reformado e não está pronto até hoje por causa da má prestação de serviço da empresa contratada. Em 2010, a Associação de Amigos da Antiga Sé conseguiu dinheiro para fazer a reforma do instrumento. O projeto, aprovado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico e financiado com recursos do BNDES, é bastante complexo. São mais de 3.000 tubos e cada peça tem medidas específicas. Você repara que o diâmetro desse orifício aqui é diferente do desse. Aqui é, por exemplo, o pé do tubo, que tem alturas que são variáveis de acordo com cada tubo. E levar em conta que os tubos são de 2 naturezas. São tubos de madeira, dependendo do registro, e tubos de metal. Então, implica em trabalhos de marcenaria e trabalho de siderurgia. Por isso, a associação escolheu um técnico estrangeiro renomado para tocar a reforma. Nós queríamos esse mestre organeiro francês pelas referências que nós tivemos do consulado francês, por conhecer trabalhos dele na França, e nós queríamos esse francês para viabilizar essa vinda. Eles entenderam que precisariam de uma empresa brasileira. Para que pudesse atuar no Brasil, o organeiro francês se tornou sócio de uma empresa brasileira especializada que faria a gestão administrativa do projeto. Mas o contrato não foi cumprido. A empresa, por exemplo, não conseguiu renovar o visto de trabalho do organeiro, que teve que voltar para a França. O IPHAN, então, determinou a suspensão do projeto.
foi quando o empresário brasileiro tomou uma atitude que surpreendeu todo mundo. Ele colocou as peças do órgão, que estavam depositadas no ateliê na zona portuária da cidade, dentro de um caminhão sem qualquer cuidado especial. Nós tivemos que resgatar numa operação rocambolesca, porque o sócio retirou todas as peças tombadas pelo patrimônio, a boiserie, e ia levar para um local que nós jamais poderíamos descobrir se não fosse a ajuda de uma vizinha que viu as peças saírem e nos ligaram para saber se estávamos nos mudando desse ateliê. As peças foram resgatadas a tempo e a história virou caso de polícia. O empresário Orlando de Castro Silva Júnior foi denunciado pelo Ministério Público. Ele está respondendo a um processo na Justiça Federal por apropriação indébita, falsidade ideológica e por crime contra o patrimônio cultural e o sistema financeiro. A própria Associação dos Amigos da Antiga Sé assumiu a administração do projeto com a consultoria do organeiro francês e espera entregar à comunidade de fiéis esta importante relíquia da história brasileira. O que eu desejo é que o órgão esteja pronto e que restaure para essa igreja a grande tradição musical que ela desfrutou na época de José Maurício, na época de Dom João VI. Isso é que eu desejo.